Minha filha ouviu a pior conversa da nossa vida escondida atrás da porta da cozinha. E eu só percebi quando ouvi ela chorando. Mas, sinceramente, acho que o pior nem foi isso. O pior foi ouvir meu marido dizer: "Eu só fico aqui por ela." Naquele momento, o apartamento inteiro ficou em silêncio, porque aquela frase destruiu alguma coisa dentro de mim imediatamente. Não parecia raiva, não parecia discussão. Parecia pior. Parecia alguém confessando que nosso casamento já tinha acabado fazia muito tempo. E foi aí que eu ouvi um barulho pequeno vindo do corredor. Meu coração gelou na mesma hora. Porque quando virei o rosto, vi minha filha parada atrás da parede, abraçada no próprio ursinho, tentando segurar o choro sem fazer barulho. E, sinceramente, acho que foi naquele momento que alguma coisa dentro de mim finalmente quebrou. A discussão tinha começado quase 40 minutos antes. E o pior é que começou do jeito mais comum possível. Jantar, prato em cima da mesa, televisão baixa na sala, minha filha desenhando no tapete. Tudo parecia normal. Ou pelo menos, normal do jeito que nossa casa tinha aprendido a parecer nos últimos meses. Porque fazia tempo que existia alguma coisa errada entre nós. Só que a gente tinha virado especialista em fingir que não via. Meu marido mexia no celular enquanto eu servia comida. Eu lembro exatamente disso. Porque foi a terceira vez naquela semana que tentei conversar olhando para a cara dele. E senti que estava falando sozinha. Você nem ouviu o que eu falei. Ele nem levantou os olhos direito. Ouvi, mas não tinha ouvido. E nós dois sabíamos disso. Minha filha continuava desenhando no chão da sala. Completamente quieta. Quieta num jeito que hoje eu não consigo esquecer. Eu sentei na mesa tentando ignorar o clima. Mas aquela sensação já estava ali fazia muito tempo. Como fumaça acumulando dentro de um lugar fechado. Pequenas respostas secas. Silêncios longos. Conversas interrompidas. Dias inteiros funcionando no automático. Ele continuava mexendo no celular enquanto comia. Foi aí que eu perguntei: "Você consegue passar um jantar inteiro sem olhar esse celular?" A frase saiu mais cansada do que agressiva. Porque, sinceramente, acho que eu já estava cansada demais até para brigar direito. Ele soltou um riso curto. Daqueles risos que não têm humor nenhum. Você transforma qualquer conversa num problema. Aquilo me atingiu na mesma hora. Porque fazia meses que qualquer tentativa minha de conversar terminava. Exatamente igual. Eu tentando explicar alguma coisa. E ele me tratando como exagerada. Minha filha levantou os olhos do desenho por alguns segundos. Só isso. Mas eu percebi, e acho que ele percebeu também. Mesmo assim, ninguém diminuiu o tom. Eu tentei continuar calma. Perguntei por que ele estava tão distante ultimamente. Perguntei se ainda existia alguma coisa entre nós além da rotina. E, sinceramente, acho que aquela foi a primeira vez em muito tempo que falei exatamente o que estava sentindo. Só que ele nem tentou fingir paciência. Eu chego cansado em casa. E você sempre arruma um jeito de transformar tudo num interrogatório. Aquilo começou a me subir de um jeito perigoso. Porque não parecia uma discussão nova. Parecia anos acumulados finalmente começando a escapar. Eu olhei para ele na mesa. E pela primeira vez, acho que percebi o quanto ele já parecia emocionalmente longe daquela casa, mesmo sentado na minha frente. Foi aí que eu falei uma coisa que provavelmente estava presa dentro de mim. Fazia tempo. Você já percebeu como essa casa ficou pesada? Ele me olhou finalmente, direto nos olhos. E o silêncio que veio depois daquela pergunta foi pior do que a discussão inteira. Porque pela primeira vez, pareceu que nós dois sabíamos a resposta. Minha filha continuava no tapete da sala, desenhando em silêncio. Mas agora, ela já não desenhava mais. Só segurava o lápis parado na mão. Ele respirou fundo. Passou a mão no rosto. Olhou para a mesa. E então falou a frase que destruiu nossa vida inteira. Eu só fico aqui por ela. Na hora, eu senti como se alguém tivesse tirado o ar da cozinha inteira. Porque aquela frase não parecia algo dito no impulso. Parecia uma verdade repetida dentro da cabeça dele havia muito tempo. Eu fiquei olhando para ele sem conseguir responder. Meu corpo inteiro travado, tentando entender em que momento nosso casamento tinha virado aquilo. Foi aí que ouvi um soluço baixo, quase escondido, e quando virei o rosto, vi minha filha parada atrás da parede, abraçada no ursinho, tentando não chorar na nossa frente. E, sinceramente, acho que foi naquele momento que a culpa começou a doer mais do que a própria discussão. Minha filha não apareceu de novo depois daquele choro. E, sinceramente, acho que aquilo deixou tudo pior. Porque o apartamento inteiro ficou silencioso de um jeito absurdo. Meu marido ainda sentado na mesa. Eu parada no meio da cozinha. E aquele silêncio pesado entrando em todos os cômodos da casa. Foi ele quem tentou falar primeiro.
Ela não devia ter ouvido isso. Aquilo me atravessou de um jeito quase cruel, porque pela primeira vez naquela noite, pareceu que ele finalmente tinha percebido que existia outra pessoa, sendo destruída no meio daquela briga. Eu olhei para ele sem acreditar. Ela ouve tudo faz tempo. A frase saiu antes mesmo de eu pensar, e acho que nós dois sentimos o peso dela imediatamente, porque era verdade. Minha filha ouvia os silêncios, as portas fechando, as respostas secas, os dias em que ninguém conversava direito, as noites em que eu chorava baixo no banheiro achando que ela estava dormindo. Criança percebe tudo, mesmo quando ninguém explica nada. Meu marido levantou da mesa devagar, passou a mão no rosto, olhou na direção do corredor. E pela primeira vez, ele pareceu cansado de verdade. Não da discussão, daquela vida inteira. Eu fui até o corredor procurando minha filha e encontrei ela sentada no chão do quarto, ainda abraçada no ursinho, os olhos vermelhos, o rosto molhado, tentando ficar quieta quando me viu entrar. Aquilo destruiu alguma coisa dentro de mim imediatamente, porque criança não deveria aprender a esconder choro dentro da própria casa. Eu sentei no chão perto dela, devagar, sem saber nem o que dizer. E, sinceramente, acho que foi uma das primeiras vezes na vida em que eu realmente não sabia como proteger minha própria filha. Ela evitava olhar para mim. E isso começou a me desesperar mais do que a discussão inteira, porque parecia vergonha. Como se ela tivesse visto alguma coisa que nunca deveria ter visto. Eu tentei passar a mão no cabelo dela, mas ela perguntou antes, baixinho: "Vocês vão embora um do outro?" Meu corpo inteiro travou, na mesma hora, porque aquela pergunta não parecia dúvida. Parecia medo antigo, como se ela estivesse esperando aquilo havia muito tempo. Eu tentei responder rápido, tentei acalmar. Disse que ela não precisava se preocupar, que adultos brigam às vezes, que estava tudo bem. Mas, sinceramente, acho que nem minha voz parecia acreditar naquilo. Ela apertou o ursinho mais forte e perguntou outra coisa, ainda mais baixo. A culpa foi minha? Eu senti um enjoo imediato, porque naquele momento eu percebi o tamanho real do estrago. Minha filha achava que tinha causado aquilo. Uma criança de 8 anos, sentada no chão do quarto, tentando entender se o próprio amor tinha sido suficiente para manter os pais juntos. Eu comecei a chorar na mesma hora, sem conseguir controlar, e acho que aquilo assustou ela mais ainda, porque imediatamente ela tentou me abraçar, como se fosse responsabilidade dela consertar minha dor. E, sinceramente, acho que foi nesse momento que a culpa começou a virar outra coisa dentro de mim. Não parecia mais tristeza, parecia urgência, porque pela primeira vez eu consegui enxergar claramente o que aquela casa estava fazendo com ela. Minha filha estava aprendendo a andar na ponta dos pés emocionalmente, aprendendo a observar humor, tom de voz, silêncio, barulho de porta, respiração pesada, como alguém tentando sobreviver dentro da própria família. Meu marido apareceu na porta do quarto, parado, sem entrar, e quando minha filha viu ele, o corpo dela mudou imediatamente. Ela abaixou os olhos, parou de falar, se encolheu mais perto de mim. Foi rápido, pequeno, mas impossível de não perceber. E acho que foi naquele instante que eu entendi uma coisa assustadora. Minha filha já estava aprendendo a sentir medo dentro da própria casa. Depois que meu marido saiu da porta do quarto, minha filha ficou diferente. E o pior é que não foi imediatamente. Foi aos poucos, pequenas coisas, pequenas mudanças que começaram a aparecer pela casa, de um jeito quase silencioso, mas impossível de ignorar depois que eu comecei a perceber. Na manhã seguinte, ela acordou antes do despertador. Isso nunca acontecia. Minha filha sempre foi daquelas crianças que demoravam para sair da cama, que ficavam enroladas no cobertor pedindo só mais 5 minutos. Mas naquele dia, ela já estava sentada na cama quando eu entrei no quarto, vestida, abraçada no ursinho, com os olhos cansados demais para uma criança de 8 anos. Ela perguntou uma coisa antes mesmo de dar bom dia. "Vocês brigaram de novo depois que eu dormi?" Aquilo me destruiu, porque significava que ela tinha dormido esperando mais briga. Eu disse que não, mas ela continuou me olhando como se ainda estivesse tentando descobrir se a casa estava segura naquele dia. E, sinceramente, acho que foi aí que comecei a perceber uma coisa assustadora. Minha filha não prestava mais atenção nas pessoas, prestava atenção no ambiente, no tom da voz, no jeito que as portas fechavam, no barulho dos passos, no silêncio entre uma resposta e outra, como alguém tentando prever quando as coisas iam piorar de novo. O café da manhã naquela manhã foi horrível. Meu marido sentado na mesa, ela completamente quieta. Eu tentando fingir normalidade enquanto sentia o apartamento inteiro pesado. Ninguém sabia como agir. E isso deixava tudo ainda pior.
Minha filha quase não olhava para o pai. E quando ele falava alguma coisa, ela respondia rápido demais, baixinho, como quem estava tentando não incomodar. Foi aí que percebi outro detalhe que me fez sentir um aperto absurdo. Ela começou a pedir desculpa por coisas pequenas. Pelo copo fora do lugar, pela mochila no sofá, por derrubar uma migalha na mesa. Desculpas rápidas, automáticas, como se estivesse tentando manter a casa calma o tempo inteiro. E, sinceramente, acho que nenhuma mãe deveria perceber esse tipo de coisa na própria filha. Naquela noite, eu ouvi um barulho vindo do quarto dela de madrugada. Quando entrei, ela estava acordada, sentada na cama, assustada, o abajur aceso. Eu achei que vocês estavam brigando de novo. Eu sentei do lado dela imediatamente. Disse que estava tudo bem. Mas enquanto falava, eu percebi uma coisa horrível. Minha filha já não confiava mais na paz daquela casa. Porque mesmo no silêncio, ela continuava esperando o pior. Ela começou a dormir mais agarrada no ursinho. Parou de deixar a porta do quarto fechada. E toda vez que eu levantava a voz, mesmo sem estar brigando, ela olhava assustada na mesma hora. Foi aí que comecei a lembrar de coisas antigas que antes pareciam pequenas. As vezes em que ela aumentava o volume da televisão quando nós dois discutíamos baixo na cozinha. As noites em que aparecia sem sono, justamente depois de alguma discussão. Os desenhos da escola onde nossa família sempre aparecia longe uma da outra. E pela primeira vez, eu percebi que ela já estava tentando sobreviver emocionalmente naquela casa fazia muito mais tempo do que eu imaginava. Meu marido começou a tentar agir normalmente depois da discussão, como se alguns dias de silêncio fossem resolver tudo. Mas agora, eu não conseguia mais não enxergar, porque toda vez que minha filha escutava a voz dele ficando mais séria, o corpo dela mudava. Os ombros ficavam tensos. Ela parava de brincar. Prestava atenção em tudo, como alguém vivendo em estado de alerta dentro da própria casa. E, sinceramente, acho que foi nessa fase que comecei a sentir uma culpa impossível de explicar, porque eu tinha passado tanto tempo tentando salvar meu casamento que não percebi que minha filha estava afundando junto com ele. E o pior é que criança não sabe dizer: esse ambiente está me machucando. Ela aprende a se adaptar, aprende a ficar quieta, aprende a não incomodar, aprende a sentir medo em silêncio. E acho que foi exatamente isso que começou a me desesperar de verdade. Naquela noite, depois que minha filha finalmente dormiu, eu fiquei sentada no chão do quarto dela, olhando ela respirar. O abajur continuava aceso, baixo, a luz amarela espalhada pelo quarto. Os desenhos colados na parede, o ursinho apertado contra o peito dela mesmo dormindo. E, sinceramente, acho que nunca vou esquecer daquela cena. Porque pela primeira vez, eu consegui enxergar claramente o que aquela casa tinha se tornado. Não parecia mais um casamento em crise. Parecia um lugar onde uma criança estava aprendendo a viver em alerta. Minha filha se mexeu dormindo, assustada, como se até o silêncio ainda deixasse ela tensa. E aquilo me destruiu de um jeito impossível de explicar. Porque eu comecei a perceber quantas vezes ela deve ter fingido estar bem, só para manter a casa calma. Quantas vezes deve ter escutado discussão atrás da porta? Quantas vezes deve ter sentido medo, sem coragem de falar nada? Foi aí que ela abriu os olhos devagar. Confusa, me viu sentada no chão e perguntou baixinho: "Vocês vão se separar?" Meu corpo inteiro travou, porque naquela hora eu percebi que ela já sabia fazia muito tempo. Que alguma coisa estava quebrada dentro daquela casa. Muito antes de mim, eu tentei responder, mas nenhuma frase parecia suficiente. Porque não dava mais para fingir normalidade. Não depois daquela noite. Não depois de perceber o jeito que ela observava os barulhos da casa. O jeito que pedia desculpa por existir. O jeito que tentava prever o humor dos adultos antes mesmo de falar. E, sinceramente, acho que foi naquele momento que o medo de ir embora ficou menor do que o medo de permanecer. Minha filha voltou a dormir agarrada no ursinho, e eu fiquei olhando para ela por mais alguns minutos, tentando aceitar uma coisa que doía demais admitir. Eu passei tanto tempo tentando salvar meu casamento, que quase não percebi minha filha aprendendo a associar amor com tensão, silêncio e medo. No dia seguinte, enquanto meu marido ainda dormia, eu liguei para minha irmã, arrumei 2 malas, peguei as roupas dela, os cadernos da escola, o remédio de alergia, o ursinho, tudo em silêncio. O apartamento inteiro parecia estranho naquela manhã, como se aquela casa já soubesse que a gente não voltaria igual. Quando minha filha entrou na sala com a mochilinha nas costas, ela me olhou diferente, ainda quieta, mas diferente, e acho que ela percebeu antes mesmo de eu falar,
porque pela primeira vez em muito tempo, ela não parecia assustada, só cansada. Eu peguei a mão dela e saí daquele apartamento antes que minha filha crescesse acreditando que amor era viver com medo dentro da própria casa. Porque algumas frases, depois que uma criança escuta, continuam ecoando dentro dela por muitos anos. Se alguma parte dessa história mexeu com você, me conta aqui nos comentários. E se quiser acompanhar outras histórias como essa, se inscreve no Entre Crises.